Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar nossa manhã. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 4, Evangelho de Lucas. A cura de um endemoniado de Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro, muitas outras curas e Jesus prega nas sinagogas. Hoje encerramos essa leitura acompanhando Jesus em Cafarnaum. Ele ensina com autoridade, liberta um homem atormentado, cura a sogra de Pedro e acolhe muitas pessoas que chegam até ele trazendo suas enfermidades. Mas há um detalhe muito importante no final desse capítulo. Mesmo diante das pessoas que desejavam que ele permanecesse ali, Jesus sabia que precisava continuar caminhando e anunciando o reino de Deus em outros lugares. Jesus acolhia cada pessoa que encontrava, mas nunca perdia de vista sua missão. Oremos. Pai amado, abre o nosso coração para compreender tua palavra, que possamos aprender com Jesus a acolher aqueles que chegam até nós, sem perder de vista o propósito que colocastes em nossa caminhada. Ensina-nos a servir com amor, sabedoria e equilíbrio. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. Vamos começar nossa leitura. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Marcos 1, 21 a 28. Versículo 31. E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava no sábado. Versículo 32. E maravilhava-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Também encontramos isso em Mateus 7, 28 a 29. Versículo 33. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em voz alta. Versículo 34. O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Versículo 35. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia deste homem. O demônio, depois de o ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Versículo 36. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. Versículo 37. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. A cura da sogra de Pedro. Mateus 8, 14 a 15 e Marcos 1, 29 a 31. Versículo 38. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. Versículo 39. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre, e esta a deixou, e imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Muitas outras curas. Mateus 8, 16 a 17, Marcos 1, 32, 34. Versículo 40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença os trouxeram a Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Versículo 41. Também de muitos saíram demônios, gritando e dizendo: Você é o Filho de Deus. Isso também está em Marcos 3,11. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Jesus prega nas sinagogas. Marcos 1, 35 e 39. Versículo 42. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam. Foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora.
Versículo 43. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado. Versículo 44. E pregava nas sinagogas da Judéia. Isso também está em Mateus 4:39 e 9:35. E hoje a gente encerra a nossa leitura do capítulo 4 e amanhã nós iniciaremos as notas explicativas. E as notas explicativas desse capítulo nós vamos dividir em 3, por ela ser bastante extensa, tá bom? Vamos fazer a nossa analogia. Jesus encontra diferentes necessidades. Um homem que precisava de libertação, uma mulher que precisava de cura, uma multidão que precisava de acolhimento. E outras cidades ainda precisavam ouvir sua mensagem. Jesus não tratava todas as pessoas da mesma maneira. Ele percebia aquilo que cada um necessitava. Isso é compaixão, mas exige algo mais bonito. Quando as pessoas tentam impedir que Jesus vá embora, ele continua sua caminhada. Amar também é saber permanecer quando é necessário e seguir quando o propósito nos chama adiante. Jesus acolhia sem aprisionar, servia sem perder sua direção e continuava assim caminhando. Quando nós, às vezes, nos deparamos pelos caminhos da nossa vida, muitas vezes a gente esquece de seguir o propósito e vai se perdendo no meio do caminho, vai te saindo da curva. A gente precisa estar firme naquilo que nós desejamos. Não falo que a gente não pode fazer mais nada. Sim, podemos fazer tudo. Podemos fazer ir numa festa, fazer as coisas que nós gostamos, uma viagem, mas a gente não pode se permitir desviar do caminho. Às vezes, quando nós temos um propósito na vida, a gente precisa seguir esse propósito. É como se quando você vai querer fazer uma viagem, você se programa para 10 meses pagar a parcela da sua viagem. Se você desviar o dinheiro da parcela para uma outra coisa, você não vai conseguir cumprir o propósito da viagem, não é verdade? Então, às vezes, a gente pode até deixar para o próximo mês, mas se a gente ficar acumulando, a gente não vai dar conta. Então, é a mesma coisa quando a gente segue no caminho. A gente precisa aprender que a gente pode fazer as coisas do nosso dia a dia, mas nós precisamos seguir o propósito que Deus coloca para a nossa vida. A não ser que a gente ainda não descobriu o propósito, né? Qual que será que é o propósito de vida sua? Ou o seu propósito de vida? Tenho conseguido perceber aquilo de que as pessoas realmente precisam, ou ofereço a todos aquilo que eu acho que elas precisam? Reflexão do dia. E ao cuidar dos outros, tenho conseguido preservar também a direção que Deus colocou para a minha própria caminhada? Será que eu ofereço realmente o que as pessoas precisam? Ou eu ofereço aquilo que eu acho que elas precisam? Porque às vezes, gente, as pessoas precisam realmente passar pelas dificuldades. Às vezes eu quero ajudar tanto, quero fazer tanto por outro, mas eu não permito que as pessoas às vezes passem por certas dificuldades que são crescimentos. É a mesma coisa uma mãe. Se ela não deixa o filho cair, se ela não deixa o filho passar pelas situações, tropeçar, se ela fica só ali, né, que nem galinha chocando, não deixa o filho sequer levar um tombo, se quer ver o que a vida realmente é, ele vai se tornar um homem como? Não vai.
Ele vai chegar com 40, 50 anos, vai estar vivendo debaixo da saia da mãe. Vai estar ali, né? Não conseguindo saber o direcionamento da própria vida. Porque a mãe não deixou, porque a mãe achou que o melhor para ele era ficar ali protegendo ele. E na verdade ele não cresceu. E assim, a gente fala, né? Eu conheço algumas pessoas que falam assim, fiz tanto pro meu filho e agora ele cresceu, foi embora e nem liga, né? Então quer dizer, você faz as coisas pro outro, cuida dos outros, mas não consegue preservar a direção que Deus colocou na sua própria caminhada, né? Qual é a direção que Deus pediu para você fazer? Então vai fazendo. Tem uma cantora gospel que eu gosto muito, que é a Juliana. Gente, é muito fofo ver os vídeos dela, né? E as postagens dela, porque ela tá com 2 filhos gêmeos, né? Ela conseguiu ter os nenéns, passando aí por um processo de endometriose. E ela continua trabalhando, ela continua fazendo, ela continua louvando a Deus, ela continua levando a palavra de Deus, ela vai com as crianças. Então, assim, ela consegue manter, preservar a direção que Deus colocou na caminhada dela, mesmo cuidando dos outros, mesmo cuidando dos seus 2 filhos gêmeos pequenos. Então, a gente precisa olhar, né, para o que nós precisamos fazer, mas colocando também o que a gente oferece para o outro durante o caminho dele, mas não o que a gente acha, mas o que ele precisa, né? E às vezes tem horas que ele não precisa só do pão, ele precisa aprender a plantar, ele precisa aprender a cultivar, ele precisa aprender a colher. Abraço de Lucas. Hoje, antes de tentar aconselhar alguém, experimente simplesmente perguntar: do que você precisa nesse momento? Talvez a pessoa precise somente de uma palavra. Talvez precise ser ouvida. Talvez precise apenas de presença. Compaixão também é aprender a enxergar a necessidade do outro antes de oferecer aquilo que temos. Amém? Olhar de Lucas. A verdadeira compaixão acolhe a necessidade do outro sem nos fazer perder o propósito da nossa própria caminhada. Muitas vezes a gente acha que ter dó e piedade é compaixão, e na verdade não é. Piedade e dó é invasão da livre escolha do outro, do livre-arbítrio do outro. Compaixão é saber o que realmente é necessário naquele momento e que muitas vezes não podemos tirar o aprendizado de ninguém, porque se nem Deus tirou, quem somos nós para fazer isso? Amor incondicional é você saber direcionar o que realmente é necessário. É muito diferente do fraternal para dizer que você está fazendo o que você fez. Isso é amor fraternal. Amor incondicional é saber dosar. Amor incondicional, ninguém precisa saber o que você está fazendo. Ninguém precisa ver o que você está fazendo. Você simplesmente vai e faz. Porque existe uma única pessoa que precisa saber o que você está fazendo. E essa pessoa, ela vê em todos os lugares, até no seu secreto, que é Deus. Amém? Oremos. Senhor Deus, dá-me sensibilidade para perceber as necessidades daquele que colocas em meu caminho. Ensina-me a acolher sem julgar, servir sem esperar reconhecimento e amar com sabedoria. Mas ajuda-me também a reconhecer quando é hora de continuar caminhando, sem abandonar aquilo que me chamastes para realizar. Que eu tenha um coração compassivo e passos firmes em tua direção. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores? Até amanhã. Que Jesus esteja com todos e que essa jornada possa trazer compreensão e direcionamento para que possamos assim
viver na presença constantemente na construção do nosso caminho. Até amanhã.